Se você não vive em outro mundo, provavelmente deve saber que há mais de uma semana, caminhoneiros começaram uma paralisação por todo o Brasil. Isso acabou por agravar a crise pela qual passamos, assim como abalou o fraco governo Temer. Mas o movimento que começou com uma reivindicação por melhorias para a classe cresceu, e muito. Agora já temos vários grupos pedindo por uma intervenção militar. O grupo dos intervencionistas não é novo, na verdade, desde o fim do regime militar já existiam brasileiros que apoiavam a volta dos generais à presidência. E mesmo que muitos acreditem que são um grupo pequeno e sem chances políticas, recentemente saiu uma pesquisa onde 36% da população, ou seja, mais aceitação do que qualquer presidenciável tem hoje, apoia uma intervenção militar. E se isso já não bastasse, com o crescente apoio dos homens das estradas que conseguiram sacudir o Brasil, o buraco fica muito mais embaixo. Mas por que isso acontece? A resposta é simples. O povo está de saco cheio com a corrupção crescendo cada vez mais e, principalmente, sempre ter de pagar o pato pelas crises que aparecem. Assim, os militares surgem como uma alternativa para zerar todo o sistema, prender corruptos, cortar impostos e tudo mais de forma rápida e segura, através da força. Segundo o artigo 142 da Constituição, qualquer iniciativa das Forças Armadas para garantir a lei e a ordem só pode ocorrer a partir do comando dos poderes constitucionais. Ou seja, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Mas falar de respeito à Constituição em um país cuja república já rasgou outras 5 é complicado, né? Aí eu te pergunto, caso a crise aumente e o povo dê mais apoio ainda a essa ideia, será que as Forças Armadas não irão fazer nada? Oficialmente, o que temos de concreto foi o pronunciamento do governo afirmando que é absolutamente impossível uma intervenção militar. Entretanto, existem duas coisas a se pensar sobre isso. A primeira é que, se realmente fosse uma ideia tão boba e improvável, será mesmo que o governo se pronunciaria com tanta força e tão rapidamente contra a hipótese? Estranho, não é? A outra é que o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o general da reserva, Sérgio Etchegoyen, afirma que os generais são totalmente contra a intervenção. Beleza, mas e se a tropa der apoio? Se isso acontecer e eles se rebelarem, o negócio fica incontrolável. Mas e o pensamento do exército, o pessoal da ativa? A verdade é que ninguém além da cúpula das Forças Armadas sabe se vai ou não ocorrer uma intervenção. Sabe por quê? Porque isso não é uma coisa que se torna pública assim. Por exemplo, tivemos a fala do oficial da reserva, o general Augusto Heleno. Ele disse que as Forças Armadas se sentem lisonjeadas pela credibilidade, mas que estão vacinadas e não devem tomar o poder. Mas isso não quer dizer que não farão nada. Com certeza, pelo tempo que vivemos, talvez o exército já esteja fazendo essa intervenção, mas não daquela forma dramática, com tanques e soldados nas ruas, principalmente pelo prejuízo internacional que isso poderia gerar ao Brasil. Assim, isso ocorre de forma indireta, com uma pressão que talvez possa até culminar na renúncia do presidente Temer. Quer um exemplo disso? Esse ano, um simples tweet do general Vilas Boas simplesmente mudou uma votação de cartas marcadas no STF contra a prisão do ex-presidente Lula. Tá entendendo o ponto de vista? E graças a isso acredito que a prudência e principalmente a inteligência têm de falar mais alto. Apesar de não acreditar na República, afinal são 130 anos de falhas, vejo que as eleições podem ser um novo início, caso pessoas com uma outra visão sejam eleitas. Não entenda isso como esperar até as eleições, isso seria cruel com o povo, mas sim começar desde já a fazer política e divulgar os novos ideais que há muito tempo estavam sufocados pela ideologia que há anos domina o Brasil. Estamos em um grande momento histórico, então estude, milite e principalmente faça pressão no governo, coisa que os caminhoneiros já mostraram que é possível. Essa pressão você também pode encarar como uma intervenção popular. O que posso afirmar é que toda essa situação, todo esse caos, é resultado não só de políticas vindo de corruptos, e sim de um sistema corrupto e corruptor, a República, que impossibilita o país mudar tudo quando é necessário. Se não mudarmos esse sistema, continuaremos a ter crises causadas por concentração de poder no governo central, assim como ver brasileiros pedindo de tempos em tempos uma intervenção militar. E isso nem é uma crítica a eles, como eu disse, eu os entendo. Pensa no seguinte, é certo o exército ficar sempre intervindo na política tantas vezes assim? É claro que não. Isso não só arranha a imagem da instituição, como também atrasa nosso desenvolvimento como povo político e consciente de nossos deveres para com a pátria.